entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. A 7ª Conferência Estadual de Direitos Humanos acontece nos dias 18 e 19 de setembro na Unigran, aqui na capital, com o tema Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos a todas as pessoas. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse evento, que acontece em breve aqui no nosso estado, eu estou recebendo aqui a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a Neila Ferreira. Bom dia, Neila. Satisfação recebê-la aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos. A honra é minha de estar aqui para prestar essas informações. Neila, vamos começar falando justamente, antes de mais nada, do Conselho. Antes da gente falar desse evento que acontece em setembro, dessa 7ª conferência que acontece em setembro aqui no nosso estado, eu acho que é importante explicarmos para a população sobre o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos aqui do nosso estado, do qual a senhora é presidente. Qual que é a importância de ter um conselho para poder tratar desse tema tão importante e que é fundamental na sociedade hoje em dia, né? Veja bem, Guilherme, o Conselho, ele é um órgão paritário, é um colegiado paritário, onde 50% dos componentes, 20%, são representantes do governo e 50% são representantes da sociedade civil. São feitas eleições de 2 em 2 anos, onde há novas indicações tanto do governo para fazer a composição do Conselho, quanto da sociedade civil, que são escolhidos através de eleições entre os próprios pares, né? É a própria sociedade civil que escolhe quem irá representá-la neste conselho. Este conselho, ele faz recomendações ao Estado sobre políticas públicas de direitos humanos, né? Principalmente em relação às pessoas mais vulnerabilizadas, e também recebe denúncias e reclamações da população em geral. E hoje, nós estamos aí no ano de 2025, acabei de trazer inclusive uma informação sobre o Bolsa Família, né, onde pessoas em vulnerabilidade social dependem desse programa social aqui no nosso país. Quais são as principais demandas que chegam ao Conselho? O que é mais realidade aqui no estado de Mato Grosso do Sul quando a gente fala da defesa dos direitos humanos, Neila? Normalmente, as denúncias que nos chegam têm muito a ver com aquela população que já é mais vulnerabilizada. Denúncias de racismo, denúncias de violência contra as populações indígenas, denúncias de violência contra pessoas portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiência. E outras em questão de alimentação, questão de violência policial. Então, tudo que engloba violações a direito que a pessoa basicamente teria, integridade física, direito à segurança, direito à alimentação adequada, direito a acesso à água sem veneno, tudo isso são violações de direitos humanos que normalmente chegam denúncias para que a gente tome alguma providência ou peça alguma providência ao poder público, né? Uhum. E quando a gente fala dessas situações, por exemplo, você trouxe uma questão aqui que eu acho que vale a pena a gente falar do saneamento básico, né? Água potável, né? Hoje nosso estado aí, somos um estado por meio que tem o saneamento básico universalizado, mas quando nós falamos de outras situações que chegam até vocês hoje, qual é a região do nosso estado que mais carece de uma atenção específica, de um cuidado especial e que vocês sempre recebem essas demandas? Sem dúvida nenhuma, o que nos chega frequentemente é a questão de água nas comunidades indígenas. Então, existe uma deficiência crônica de acesso à água nessas regiões, e tem muito a ver com essa disputa que sempre existiu e hoje menos, em relação a quem tem obrigação de oferecer serviços públicos para as comunidades indígenas.
Até bem pouco tempo se dizia que era o governo federal, mas na realidade os indígenas do Brasil todo, e principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, eles moram dentro de uma comunidade, dentro de um município e dentro de um estado e dentro do governo federal. Então, os três poderes são obrigados a assistir essas populações. E isso causa uma certa estranheza, porque se dizia antigamente que quem era responsável era a FUNAI. Mas isso acabou desde 1988, quando os indígenas eles passam a ter capacidade plena, inclusive, de falarem por si próprios, mas isso não foi incorporado devidamente pelos poderes, né? Por nenhum dos poderes. Mas devagarinho está mudando. Hoje você já vê indígenas dentro das câmaras de vereadores, você já vê indígenas sendo candidatos e sendo eleitos a prefeito pelo Brasil afora, e isso está mudando. Mas, na realidade, hoje, quando se fala de água, infelizmente, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, das comunidades indígenas, principalmente do Sul e Cone Sul, destaque para a cidade de Dourados. Muito bem. Agora são 7h46 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando agora com a defensora pública Neila Ferreira Mendes e presidente também do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa, dos Direitos da Pessoa Humana, perdão. Ô Neila, vamos falar agora um pouquinho sobre esse cuidado, que eu acho que é um tema sensível, mas que ainda merece de uma atenção muito específica, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, que é a questão da violência doméstica, que são muitas vezes essas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade e que acabam dependendo do homem, né, para poder sobreviver, para poder ser aí o provedor do lar. Como que hoje o Conselho vem atuando para poder trabalhar e dar uma certa independência, no caso o Conselho trabalhando fazendo parcerias para poder fornecer essa independência a essa mulher que está sofrendo violência doméstica aqui no estado? Na realidade, Carlos, nós temos o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, né? O Conselho atua de forma transversal e conjunta com o Conselho do Direito da Mulher. Por exemplo, a última demanda é uma deficiência de vagas em casas-abrigo. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Em conjunto com o Conselho da Mulher, nós temos tentado fazer um diagnóstico das vagas que existem para abrigamento dessas mulheres, não só em Campo Grande, como no estado todo, para que o Estado, para recomendar ao Estado que se crie mais vagas para que essas mulheres possam, no momento de aflição, no momento de estarem com a vida em perigo, elas tenham para onde ir com seus filhos e de forma segura e de forma qualificada. E o cuidado deve continuar principalmente com essas crianças, né, Neila? Exatamente. Normalmente o que prende a mulher em casa é a dificuldade de sair de casa rapidamente com os filhos. E me parece sempre que, quando eu me deparo com essa situação, normalmente, quando o filho é adolescente, ainda fica mais difícil para ela sair. Então, o Estado, quando ele diz que fará uma política direcionada para a proteção da mulher em combate ao feminicídio, porque hoje em dia o Brasil todo está voltado para o combate ao feminicídio e as políticas prioritárias de todos os estados em função disso, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde os índices são muito altos de feminicídio, a preocupação é essa política que o Estado ofereça. Quando eu digo Estado, Carlos, eu estou falando município e governo, né? Uhum. Governo estadual. O que se pede, o que se recomenda é que se construa políticas públicas efetivas que dê guarida a essa mulher, tanto na questão dela se tornar independente financeiramente do homem, tanto na questão psicológica, para que ela se fortaleça psicologicamente, para que ela se reerga e consiga enfrentar as dificuldades dela e sair do ciclo da violência que ela vive. Sem dúvidas. Neila, nesse final de semana, eu participei de um congresso lá no Rio de Janeiro que falou justamente sobre a atenção específica ao público, às pessoas que são de nanismo, pessoas que têm essa condição aqui no nosso país. E muitas delas relataram a dificuldade para poder encontrar emprego,
né? Essa dificuldade de que em um momento os anões, como são conhecidos normalmente, eles serviam só para ser humor nos circos, né? Para fazer humor para a população. Como que hoje o Conselho vem atuando para poder dar atenção específica para vários públicos não olhados pela sociedade como esse público em específico, né, os anões? Então, a vocação do Conselho é justamente dar visibilidade àqueles que não têm. Como no caso, essa informação que você me traz é interessante porque eu nunca vi ninguém falar que houvesse, né, aqui no Mato Grosso do Sul alguma discussão desse tipo. Nós mesmo no Conselho nunca recebemos nenhuma reclamação que se referisse ao nanismo especificamente. Mas a ideia é essa, destacar os invisíveis e levar essa visibilidade para aqueles que têm obrigação de implementar essas políticas públicas. Muito bem, então vamos falar agora justamente dessa conferência, né, que é a 7ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro na Unigran. Como que estão os preparativos, né? Como que foi a 6ª edição e o que vocês estão planejando de diferente nessa edição que vai acontecer em setembro aqui no nosso estado? Carlos, a última Conferência Estadual de Direitos Humanos foi atrelada à 12ª Conferência que ocorreu em 2016 em Brasília e aqui as conferências ocorreram em 2015. A nossa conferência, ela se inicia em etapas regionais. Inclusive, agora, dia 25, vai ser a primeira conferência regional, que será aqui em Campo Grande. A gente pode deixar o link no ar depois para quem quiser se inscrever, que será realizada na Estácio de Sá, e Campo Grande inicia as conferências regionais de direitos humanos. Dessas conferências serão tiradas propostas de políticas públicas em relação a direitos humanos com eixos já definidos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e seguirá várias outras 8 conferências regionais e dessas conferências virão as pessoas que irão representar suas regiões no debate dessas propostas que serão enviadas para a 13ª Conferência Nacional, que ocorrerá em dezembro em Brasília. Já é uma etapa preparatória, então, para a 13ª edição da conferência. As regionais são as preparatórias, a estadual é a intermediária, né, que vai tirar as propostas do estado todo para Brasília. Por isso é muito importante a participação de todas as pessoas que tenham condições de estarem agora, dia 25, o pessoal de Campo Grande, dia 25, participando dessa conferência. Existe um link no ar para fazer a inscrição, bem como nas demais regiões, né? Que são 8 outras regiões que iniciam. A próxima é dia 6 em Nova Andradina e assim até o dia 15 de agosto, quando se encerra essa etapa. Muito bem, então nos dias 18 e 19 de setembro desse ano acontece na Unigran, certo? Isso. Na Unigran, em Campo Grande, a 7ª Conferência Estadual de Direitos Humanos. Então, para quem quiser mais informações, quiser participar, as inscrições já estão abertas. De Campo Grande, sim, e cada região existe uma sede, né? Nova Andradina, os municípios em torno, Dourados, o município em torno, e assim... Mundo Novo, Corumbá, Jardim, Ponta Porã, Nova Andradina, Dourados, Mundo Novo, Três Lagoas, Campo Grande e Coxim. Abrangendo os municípios do entorno. Muito bem. Eu conversei com a Neila Ferreira, ela que é a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Neila, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós aqui agradecemos a oportunidade de divulgar a conferência. Muito bem. Agora são 7h54 em Mato Grosso do Sul.